Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela rede CNT, uma rede do Grupo Martinez. E eu tenho o prazer de receber novamente no Jogo do Poder a Laur Leite, paranaense de Maringá, atualmente reside na Alemanha, mestre em Direito sob orientação do professor Klaus Roxin e doutorando na Universidade de Ludwig Maximilian, de Munique. Autor de diversos livros, como Erro e Dúvida no Direito Penal, pela editora Atlas, e Doping e Direito Penal. Em agosto lançou, aqui no Brasil, 2 novos livros, Autoria do Domínio do Fato, ao lado de outros 3 autores, e Novos Estudos de Direito Penal, de Klaus Roxin, no qual atua como organizador. E em novembro, também, como organizador, lança o livro Reforma Penal, a Crítica Científica à Parte Geral do Código de Processo Penal, do Código Penal Brasileiro, que está em curso no Congresso Nacional. Boa noite, muito obrigado por voltar ao Jogo do Poder. Boa noite, muito obrigado por me receber novamente. Pois é, esse livro, A Reforma do Código Penal, é muito atual. Eu sempre tenho muito medo quando o Congresso Nacional começa a mexer em legislação em períodos de eleição e em períodos de muita movimentação, de muito clamor da mídia e de certos segmentos da população por justiça. Porque às vezes nem sempre de justiça se trata, mas de restauração de um certo espírito jacobino que reside, né, no interior de cada um de nós e que em momentos de tensão ele tende a aflorar. Esse livro, há uma crítica, há um certo assodamento, uma certa velocidade que está se imprimindo dessa reforma do Código Penal. Por quê? Bom, a reforma do Código Penal já está em curso há 2 anos. Ela começou em 2012. Quando ela começou, se estabeleceu um prazo de 6 meses para a reforma, não de uma parte do Código Penal, não da parte especial, não de uma determinada lei especial, mas do Código inteiro. 6 meses para se reformar um Código inteiro. 2 anos é pouco, e eles queriam fazer 2 em anos 6 é muito meses. pouco. Quando o prazo de 6 meses foi estabelecido, e houve uma tentativa de cumprir o prazo. Então, após 6 meses, houve a apresentação de um relatório. E quando a reforma começou, não se tinha muita noção do que estava acontecendo. Era uma espécie de reforma penal clandestina. E quando saiu o relatório, depois de 6 meses, toda a comunidade científica, todos os juristas, todo mundo que tinha sido ignorado no momento de elaboração do código, se mobilizou e fez a única coisa que quem não participa de uma reforma pode fazer de fora, que é publicar artigos científicos, sim, debater, fazer eventos. 6 meses era muito pouco. 2 anos é ainda muito pouco. E é inédito na história das reformas legislativas brasileiras. Mas tem uma razão. Não se trata só de um projeto de codificação penal. Há um movimento global de reforma dos códigos no Brasil. O Código de Processo Civil está sendo reformado. O Código de Processo Penal, houve uma tentativa muito séria de reforma, que está também sobrestada há anos, em 2009. Então, há assim, uma espécie de movimento global, geral, de reforma dos códigos, depois da Constituição de 88, e há uma espécie de incompreensão a respeito do papel das reformas legislativas. Não, e uma impressão minha, ou uma sensação só minha, por exemplo, no Código de Processo Civil, eu acho que estão conseguindo piorar, né, pelo que eu vi até agora. Estou com 28 anos de advocacia e todas as reformas que fizeram até agora só pioraram o Código de Processo Civil, né? E a impressão que eu estou tendo é o seguinte, é de que essas pessoas acreditam, esses parlamentares que estão fazendo isso, acreditam que a gente pode mudar o Brasil mudando a lei, né? E como essa impressão me parece uma coisa real, nós estamos prestes a cometer várias, não uma, mas várias, né,
bobagens, né? Estupidez, de achar que nós vamos consertar o Brasil com códigos, né? Com leis. E não é assim, né? Isso Não, é um erro claro que não. primário. E a questão é que quando se tem um código com um tempo estabelecido, já sendo interpretado pela jurisprudência, já sendo objeto de estudos científicos, aquilo que o código diz, na verdade, o direito é um produto de uma interação entre o código, a jurisprudência e a ciência. Quer dizer, a mudança do código sozinha, ela não altera por si absolutamente nada. É melhor mudar o código com uma concepção una e coerente do que ficar fazendo mudanças pontuais, contínuas, como ocorreu um Frankenstein. no processo civil, como ocorre no processo penal. E na legislação penal, no Código Penal, há também uma série de leis penais novas que ingressam no direito penal todos os dias. Toda lei hoje no Brasil... Tem um acidente de trânsito, vamos mudar a lei. Alguém estupra uma criança, vamos mudar a lei. Então, nesse clima de a cada evento a gente sai correndo para mudar a lei. E aí produz uma sociedade de loucos, né? Exatamente. E a ideia em si de se ter uma concepção coerente, um código, ela não é ruim. A ideia de que, por exemplo, a legislação penal tem que estar numa só codificação e não espalhada por todas as legislações é uma ideia em si boa. Porque, por exemplo, em 2011 ou 2012, houve uma lei que tratava de salário mínimo e previa crime. Toda lei penal, toda lei em geral que trata de qualquer tema, prevê um crime. Isso também é equivocado. A ideia de que tem que se ter um código é uma ideia em si boa. O que não se pode é manipular o discurso, afirmar que o nosso Código Penal é defasado. Por exemplo, o discurso do reformador penal, que quer reformar o Código Penal de forma global, é de que o Código Penal é de 1940, ou seja, do Estado Novo, é um código defasado que não dá conta da realidade atual. A Constituição americana é de 1700. O Código Civil alemão é de 1901. É. E as relações comerciais funcionam na Alemanha em 2014, por exemplo. Isso não é esse discurso que se vende é um discurso, primeiro, é um discurso ardiloso, porque a parte geral do Código Penal foi reformada em 84. E se o reformador de 84 resolveu manter alguns dispositivos de 1940, o fez porque quis. E o fez porque era o reformador. Ou seja, houve já uma alteração da parte geral em 84, ou seja, é uma alteração nova, não é um código defasado, não é um código velho. Então, há uma espécie de tendência geral de reforma. Essas reformas têm que acontecer para ontem, e essas reformas respondem a interesses práticos e pragmáticos da prática judiciária e ignoram, portanto, os estudos científicos. E tem que atender à vaidade de alguns deputados. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com o Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, recebendo a Laur Leite. Bom, nós falamos aqui dessa reforma do Código Penal, que está em curso no Congresso, e, pelo que eu entendi, então, só para finalizar, o espírito é reunir toda essa legislação que está solta, em função desse fato de que cada projeto que se aprova no Congresso se cria um crime. É uma brincadeira esse negócio, mas infelizmente é assim. E quem sabe sistematizar isso de uma forma, acabar com essa hierarquia, essa anarquia, né, que a gente tem muito no direito tributário, uma anarquia tributária. Todo dia tem uma resolução da Receita, uma lei nova. Você vê nessa sistematização a possibilidade de que nós chegamos no final dessa história com algo melhor do que nós temos hoje, ou a impressão vai se confirmar? Não, na verdade essa reforma penal é uma continuidade nesse processo de anarquia legislativa em matéria penal. E é mais grave do que acontece, porque o que acontece é que toda lei que regula qualquer fato da vida contém um crime. E a legislação penal caminha sempre
a partir de casos rumorosos, candentes, e se criam crimes e combinam penas. Agora, o que acontece é que há uma reforma penal do Código completo, inclusive da parte geral, que é o coração do direito penal e que não está à disposição das circunstâncias. É algo que vem sendo discutido há anos, há séculos, em todo o mundo, não só aqui. O que acontece é que esse assodamento no processo de formação de um código é mais grave do que um processo de assodamento específico ligado à criação de um crime ou de 2 crimes. É uma reforma penal. Essa reforma penal não é um movimento contra tudo isso que vem acontecendo. É uma manifestação da anarquia legislativa em matéria penal. É uma manifestação da resposta penal como resposta única à resolução dos problemas. Esse código, embora a ideia em si de codificação da lei penal em só um instrumento para que evite toda essas manifestações heterogêneas e pouco sistemáticas na legislação penal e que criam monstros, embora essa ideia em si seja correta, a maneira como está sendo conduzida a reforma penal desde 2012 até hoje é uma maneira equivocada, que não é coisa diversa do que está acontecendo até hoje, é uma manifestação, é um continuismo completo em matéria penal, não se altera absolutamente nada. Ok. Bom, tem aqui também essa outra obra, Novos Estudos de Direito Penal, que é... O que é isso? É uma coletânea de trabalhos do professor Klaus Roxen. Aliás, vamos falar um pouco dele. O ministro Joaquim Barbosa fez com que todos nós passássemos a ter que, pelo menos, curiosidade de conhecer o professor Klaus Roxen, que esteve aqui no Brasil. Aliás, o Brasil tem uma relação intensa com a Alemanha na área do direito, né, em várias matérias, na questão dos direitos fundamentais, penal, administrativo. Temos ministros do Supremo que têm uma sólida formação na Alemanha. A Alemanha tem nos inspirado há muito tempo, né, muito mais do que muita gente que mexe com direito e leigos imaginam, né? E esse tema, o professor veio, o Klaus Roxen, em função da teoria do domínio do fato, que foi até o ministro Joaquim Barbosa falar desse assunto. Eu, por exemplo, com 28 anos de advocacia, nunca tinha sequer lido nada a respeito. E terminado o julgamento, eu li alguma coisa e fiquei com a impressão de que o ministro Joaquim Barbosa também não sabia muito do que estava fazendo. Mas, enfim, o professor Klaus Roxen, ele veio ao Brasil poucas vezes, né? Eu acho que uma só. E, afinal, qual a importância dele para o direito penal alemão? Qual é a participação dele, afinal de contas, nessa matéria? Há 2 aspectos interessantes. É verdade que vários ramos do direito no Brasil são influenciados pelo direito alemão. O que não pode ocorrer é uma transposição pura e simples das teorias alemãs numa espécie de complexo de vira-lata que transporta concepções estrangeiras para o nosso direito. Isso tem que ocorrer de maneira muito lúcida. Qual a importância do professor Klaus Roxen para o direito penal alemão e qual a importância dele concreta para o direito deles? A importância dele é que ele foi, já ainda muito novo, com 30 e poucos anos, coordenador do projeto alternativo que ocorreu na Alemanha na década de 60 e que culminou com o Código Penal alemão atual. Ou seja, ele ainda muito jovem, coordenou toda a reforma do direito penal alemão e isso em 66, o Código Penal entrou em vigor em 75. Então ele tem uma importância muito concreta no direito penal alemão e prática, não só teórica. Como professor, ele alterou o rumo de várias discussões, de vários temas concretos do direito penal. E teve muitos alunos estrangeiros. Houve, na década de 70 em diante, uma grande migração de professores espanhóis, italianos, brasileiros, outros professores da América Latina para a Alemanha. Então, ele foi muito traduzido. No Brasil, ele começou a ser traduzido efetivamente apenas no ano de 2000, por um aluno brasileiro, o Luiz Greco. E qual é a ideia concreta desses novos estudos de direito penal, que é na verdade, uma compilação de estudos do professor Roxen, traduzidos por seus alunos direto da língua alemã, são traduções diretas. Qual é a ideia desse estudo? A ideia é, se esse professor que influencia o nosso direito tem toda a importância que, por exemplo,
e que ficou muito clara no julgamento da Ação Penal 470, no Mensalão. Ele foi referido por quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se isso é verdade, para que haja uma adoção, ou pelo menos uma discussão a respeito do que ele diz, é preciso que haja traduções diretas do alemão para o português, para que a gente saiba exatamente o que a gente está transportando para o nosso direito. Porque o que ocorreu na Ação Penal 470 foi uma adoção a meio do caminho, meio coxa, capenga das teorias dele. A ideia do livro, desses novos estudos de direito penal que foram lançados agora em agosto, é trazer traduções fiáveis da obra dele para que o leitor brasileiro esteja em condições de igualdade de entender efetivamente o que diz o professor Roxin e saber se isso serve também para o nosso direito, especialmente nesse assunto tão rumoroso que é a teoria do domínio do fato. E nós vamos falar desse assunto da teoria do domínio do fato. Na sequência, vamos a mais um comercial e também daí a obra que está sendo publicada pelo Dr. Alaor. Vamos a um intervalo e voltamos em seguida. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder e vamos falar então do livro sobre a autoria do domínio do fato. É uma obra coletiva, né, com 4 autores, da qual o nosso entrevistado Alaor Leite participa e que trata daquele tema que foi tão badalado no julgamento da Ação Penal 470, que é a tal da teoria do domínio do fato. Você já esteve aqui, já explicou isso, mas vamos repetir. O que é a teoria do domínio do fato? Bom, a teoria do domínio do fato não é uma teoria nova, ao contrário do que pode parecer por toda a repercussão que houve na Ação Penal 470. É uma teoria com propósitos bem modestos e concretos. Ela quer dizer quem é autor e quem é partícipe de delitos no direito penal. E ela não é uma criação propriamente do Klaus Roxin, mas foi trabalhada e elaborada em sua forma mais conhecida por ele. O que diz a teoria do domínio do fato? Ela diz que só pode ser autor de um delito aquele que controla o como e o ser de um fato punível. E qual é a relevância de pensar uma teoria do domínio do fato? A relevância é distribuir títulos de participação em um delito em que tomam parte várias pessoas. Ou seja, no caso do Mensalão, em que você tinha membros de partidos políticos, parlamentares, funcionários de agência de publicidade, donos de agência de publicidade, funcionários de instituição financeira, como o caso do Banco Rural, funcionários de instituição financeira, tomando parte num delito, é relevantíssimo saber quem é autor e quem é partícipe, até porque isso se reverte na pena que cada um recebe. É evidente que o funcionário subordinado do Banco Rural, que realizava saques, não deve receber a mesma pena daqueles que estavam na cúpula. E aí surgiu a teoria do domínio do fato, mas surgiu de maneira equivocada. Surgiu para responsabilizar sujeitos em posições hierárquicas superiores, sujeitos da cúpula, a respeito dos quais havia uma espécie de estado de necessidade probatório. Não se conseguia fazer prova propriamente de uma ordem concreta vindo da cúpula para a compra de votos de parlamentares e direcionamento das votações. Então se recorreu à teoria do domínio do fato para dizer essas pessoas estavam em posições hierárquicas e tinham superiores e tinham poder de mando em relação aos subordinados. Não é possível que essas pessoas, os grandes beneficiários de um esquema de compra de apoio político por dinheiro, não soubessem de um esquema que estava ocorrendo no próprio governo. A teoria do domínio do fato, então, nessa situação, ela serviu de instrumento para legitimar a presunção de culpa. Exatamente. Na verdade, a teoria do domínio do fato, ela não nasce, não foi pensada e não serve para isso. Se recorreu à teoria do domínio do fato numa espécie de último recurso, alguma autoridade científica que pudesse dar credibilidade a uma decisão judicial de condenação dessas pessoas. Quando ela foi mencionada na Ação Penal 470, ela o foi, por exemplo, nas alegações finais orais do Procurador-Geral da República. E quando ele começa a falar sobre a autoria de determinados membros da cúpula do Partido dos Trabalhadores e do governo à época, ele confessa a verdadeira razão da adoção do teoria do domínio do fato. Ele diz, essas reuniões em que tudo era decidido, eram reuniões de portas fechadas.
A respeito delas não há como fazer prova. A única prova que se podia fazer era uma prova de que houve um determinado esquema de corrupção e que esse esquema beneficiava determinadas pessoas. E a teoria do domínio do fato serve para fazer essa ligação, serviu para fazer essa ligação entre um fato que foi provado e determinadas pessoas da cúpula do Partido dos Trabalhadores e do governo. E se diz, ainda que não, e se disse na Ação Penal 470, isso está também dito no livro que foi publicado agora em agosto. A teoria do domínio do fato serviu para dizer, essas pessoas dominavam a posição que elas ocupavam. Ainda que não se possa provar concretamente o ato de corrupção ou uma ordem a um funcionário hierarquicamente inferior, a posição, a ocupação de uma posição numa hierarquia já gera responsabilidade pelos fatos puníveis. Mas essa não é a função da teoria do domínio do fato e ela não se reduz a isso. Houve uma malversação nesse sentido. Se estabeleceu um critério de julgamento utilizando a teoria do domínio do fato para legitimá-lo. Eu até brinquei muito com empresários amigos meus na ocasião e que festejaram a condenação dos mensaleiros, né? Dizendo o seguinte, olha, vocês estão festejando hoje, mas amanhã isso pode se voltar contra vocês, porque a partir desse critério de julgamento, que não tem muito a ver com a teoria do domínio do fato, havendo você sendo dono de uma empresa grande, de uma corporação, que tem unidades em vários lugares do Brasil, por exemplo, e numa certa unidade da sua empresa há a prática de um crime, né? A partir daí, por esse critério de julgamento, em função da posição que você ocupa, não é possível que você desconheça o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então você está automaticamente incluído, né, no rol dos réus e vai responder. Dos autores. Ainda que você não saiba, não tenha consciência. Né? Não, acho que a sua preocupação, a sua colocação, ela é pertinente e ela é trágica, porque ela torna plausível a ideia de que ocupar uma posição em qualquer estrutura gera responsabilidade. E isso é grave por vários motivos. Primeiro, porque essa adoção da teoria do domínio do fato de maneira um tanto atabalhoada que ocorreu no Mensalão não foi invenção do Supremo Tribunal Federal. Já ocorria na jurisprudência brasileira. Mas agora, com a chancela de uma Corte Constitucional, há um perigo de que isso se perpetue. E mais do que isso, a reforma do Código Penal, o projeto de Código Penal que está em curso, adota não a teoria do domínio do fato, tal como ela foi formulada pela ciência, mas adota essa prática do domínio do fato. Essa coisa digamos dessa maneira, aqui que essa adoção atribui ao juiz uma capacidade de promover julgamento subjetivo ao extremo, né? Exatamente. E então, na verdade, a crítica científica tem um papel agora importante, porque é um papel de crítica em relação à jurisprudência anterior ao Supremo Tribunal Federal, uma crítica à decisão da Ação Penal 470, que também, essa crítica está também no livro que foi lançado, mas agora há também uma necessidade de crítica à reforma do Código Penal, para que essa maneira de responsabilização, a responsabilidade penal objetiva, Sim. que foi expulsa pela Constituição da República de 1988, entra pela janela, com a teoria do domínio do fato, tal como ela é aplicada. E é inconstitucional. E agora, com a reforma penal, Sim. que quer consolidar na lei esses critérios equivocados, torna a crítica científica urgente. Então é preciso criticar o que vem ocorrendo e tomar todos os cuidados e se manifestar para que isso não se consolide na lei. Porque aí sim, todos terão um problema. Pois é, mas se isso acabar acontecendo, nós não vamos ter aí um debate na sequência sobre a constitucionalidade do novo Código Penal? Seria algo inédito, porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nunca tratou de constitucionalidade na parte geral do direito penal, na parte da teoria do delito, por exemplo. Nunca se viu um Supremo Tribunal falar que determinado artigo que diz respeito ao dolo, à culpabilidade, é inconstitucional. Mas se o Código Penal contiver uma previsão de responsabilidade penal objetiva e isso ficar estabelecido, isso sim é inconstitucional, tal como era o dispositivo antigo do Código de 40, dos crimes qualificados pelo resultado, que dizia que um sujeito pode responder por um crime, ainda que ele não tenha culpa em relação ao resultado que ele causa. Então, se o sujeito dava um soco e o outro sujeito morria, ele podia ser responsabilizado pela morte, ainda que não soubesse
que a ação dele podia causar a morte. Isso foi expulso do Código Penal de 40 em 84, porque era inconstitucional, porque era uma responsabilidade penal objetiva. A gente não pode deixar que isso ingresse no nosso código. Bom, quem quiser comprar o livro faz como? O livro foi lançado em Curitiba em agosto, Sim. está disponível no site da editora Marcial Pons, que é uma editora espanhola que agora ingressou no Brasil, e na maioria das livrarias há também o livro à disposição. Muito obrigado pela tua Rocha. disposição de vir aqui falar sobre esse tema tão importante. E a vocês que estiveram comigo até agora e com a Laor, muito obrigado. Uma grande semana. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo estaremos aqui de volta na CNT para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos.